particularmente hoje, é um dia muito feliz para a nossa casa, muito feliz para mim, porque não só completamos 2 anos de fundação da nossa casa, como também estamos recebendo um irmão muito querido aos nossos corações, um cruzado de todas as horas, um cristão de todas as horas, um orador, escritor espírita, um divulgador não só semeando ideias e palavras, mas particularmente exemplificando. Eu posso falar com muita tranquilidade, com muita sinceridade, porque ainda jovem, ingressando na carreira militar e ingressando no movimento espírita, sempre tive como referência o irmão César Reis. Então, é um dia muito feliz, porque estivemos aí monitorando a chegada dele, agradecemos o irmão nosso médium de transporte, que trouxe o nosso irmão em segurança, e regressarão também em segurança, que nós desejamos. E antes de passar a palavra ao nosso irmão César Reis, que dispensa apresentação. Eu acredito que durante esse movimento todo da divulgação da vinda dele, os irmãos foram no YouTube, foram na internet, buscando informações, buscando um farto material de divulgação, não só do Evangelho de Jesus, mas também das ideias da doutrina espírita e de muito conhecimento que ele detém ao longo de uma vida muito profícua, não só de estudos, mas também de prática. Damos as boas-vindas a todos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Aqui, a Casa do Caminho, o Núcleo da Cruzada, é um local de acolhimento. Acolhimento. Sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, e qualquer dúvida que tenham, uma informação que queiram, nos procurem aqui, esse pessoalzinho de crachá, tá certo? E a gente vai ter maior boa vontade, maior carinho em atender a todos. Eu peço a gentileza de desligarem os nossos celulares. Okay? Vou pedir a caridade da atenção, porque os nossos microfones todos estavam funcionando, que era uma beleza, né? Testamos hoje, antes do cafezinho, que tomamos aí com o nosso convidado, e agora silencioso. Então, vamos procurar a atenção, o silêncio da atenção, para que o nosso irmão possa alcançar a todos. E a gente, se tiver alguma dificuldade, a gente sinaliza, porque o nosso irmão também veio meio resfriado, né? Então, mas agora ele vem com aquela voz potente e vai alcançar todos nós, vai alcançar os nossos corações. Após a palestra, não haverá o passe hoje. Nós já estamos sendo abençoados com essa energia que circula na nossa casa. Por quê? Porque hoje nós temos o nosso convidado que vai autografar 2 livros da sua lavra, e aí nós, então, vamos priorizar esta atividade. Mas saibam todos que serão pacificados, serão abençoados com as energias, que são as nossas energias mesmo que circulam e que se somam às energias das nossas benfeitoras e benfeitores. Então, fiquem muito em paz na nossa casa, acolhidos. Eu estou vendo aí carinhas que eu não vejo há muito tempo, né? Vindo, né? Eu vou convidar mais gente importante, porque tem gente que saiu de casa, né? Estava lá quietinho e veio conhecer a nossa casa. Então, muito bem-vindos e muito bem-vindos. Hoje nós não faremos a leitura da página, vamos ter a nossa água frutificada como sempre, mas vamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, rogando que neste momento em que nos encontramos reunidos em nome do Pai, possamos, Senhor, sermos dignos das bênçãos
que nos visitam os corações e mentes neste momento. Rogamos proteção e inspiração para o nosso visitante, César Reis, que ele possa, nesta noite, trazer a sua mensagem e que todos nós possamos, Senhor, sentirmos filhos e filhas deste Deus maravilhoso que tem permeado as nossas vidas com bênçãos e luz, paz e amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nosso convidado. Só fecha o computador. Boa noite, meus amigos, meus irmãos. A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos lançando um livro que tem um título assim um pouco estranho. Na verdade, eu mesmo estranhei quando apareceu assim o nome, o título do livro, que é 2357, Uma Aventura no Futuro. E quando nós apresentamos esse livro à Sociedade Editora Lawrence, eles disseram, vamos publicar. A Sociedade Lawrence, ela publica livros espíritas em português, a fim de que, com o dinheiro arrecadado, ela possa produzir livros espíritas em Esperanto e distribuí-los pelo mundo afora. Hoje existem mais de 3 milhões de esperantistas espalhados pelo mundo. E a mensagem da doutrina espírita chega a esses corações, a essas mentes, através de algumas publicações muito importantes. E algumas delas, muitas delas, são produzidas pela editora Lawrence. De maneira que o recurso arrecadado será para a divulgação da doutrina espírita a esses corações, muitas vezes amargurados, espalhados pelo mundo, mas já abençoados pela língua da fraternidade, que é o Esperanto. Na verdade, nós estávamos na nossa casa, depois do Evangelho no Lar, estávamos estudando aquele capítulo 3º, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante que ali há uma gradação dos mundos. Os mundos primitivos são aqueles em que os homens têm as suas primeiras encarnações. Um homem simples e ignorante está começando a amealhar experiências para que depois possa crescer mais na direção da luz. Depois dessa trajetória que leva um bocado de tempo, de mundos simples, né? Mundos primitivos, aparecem os mundos de provas e expiações. E quando nós olhamos a descrição do mundo de provas e expiações, nós achamos que é isso mesmo, nós conhecemos bem, estamos vivendo em provas e expiações. O mal predomina, a gente passa o olhar pela Terra, né? Guerras, ameaças nucleares, estamos vendo nos dias de hoje, né? Essas pessoas que fogem dos regimes ditatoriais, fogem da África, arriscam a vida e muitos desencarnam abruptamente no mar Mediterrâneo, tentando encontrar uma colocação, uma alimentação, tanta coisa incrível. A mídia está povoada. Você liga qualquer emissor de TV ou de rádio, o tempo todo, crime, assassinato, drogadição, prostituição, suborno, mundo de provas e expiações. Isso está muito claro para todos nós conhecemos bem. Mas, graças a Deus, dizem ali os benfeitores, né, a coisa não para por aí. Porque depois disso, tem os mundos de regeneração, onde o bem começa a tomar conta. É como se fosse assim, uma alvorada de um tempo novo, de uma era melhor, onde as pessoas se sintam mais irmãs umas das outras, onde a fraternidade começa a imperar, provas, expiações, sucedidas pela era da regeneração. Mas diz os benfeitores, ainda não para por aí. E depois disso, meus mundos felizes, aqueles em que o bem já toma conta,
o bem se assenhorou da mente e dos corações das pessoas, e aí realmente a felicidade está. Não há mais lugar para o mal. A gente nem imagina como é que será essa vida nesses mundos, né? Difícil para nós. Mas não para por aí. E além disso, existe ainda uma coisa acima, um degrau superior, que são os mundos celestes, onde habitam aqueles espíritos puros, onde não há mais nenhuma inflexão material, outro tipo de interesse, uma dificuldade vinculada a essas questões que nós estamos mal acostumados aqui. Esses espíritos puros são aqueles que conhecem perfeitamente a lei de Deus. E esse conhece significa que vivenciam a lei de Deus integralmente. Eles podem dizer assim, eu e o Pai somos um, né? Já não sou mais eu quem vive, é o Pai que vive em mim. São esses espíritos. Você pode imaginar como são esses mundos? Não podemos, não. Estamos tão mal acostumados, né? A enxergar o restante, é complicado. Nós estamos pensando assim lá na nossa casa, nós moramos ali em Niterói, sabe? Estamos pensando assim, puxa vida, depois das provas, das expiações, vem a regeneração. Estão dizendo por aí que o mundo da regeneração já está começando. E dentro de mim, eu confesso aos meus irmãos que veio uma dúvida, né? Será mesmo tanta drogadição, tanta prostituição, tanta subversão, tanta corrupção, tanta maldade, tanta ditadura, tanta coisa horrível, guerras? Será que nós realmente estamos passando desse momento assim de provas, expiações, onde o mal predomina para a era da regeneração? Nós estamos naquela dúvida atroz, sentar na nossa cadeira, na nossa casa, quando percebemos que ali pela janela entrou assim um ponto de luz. Era um ponto assim azul, um azul vibrante, bonito, e aquilo se aproximou de mim. Quando eu olhei bem perto, na verdade não era bem um ponto de luz, eram os dedos finos, bem na minha frente. E aquilo foi se abrindo, e eu vi aos poucos que era uma verdadeira mão, uma mão pequena, de uma jovem. Realmente fui descendo o olhar, vi o braço, o antebraço, era uma jovem, estava ali perto de mim, Juliana, o nome dela. E ela disse, você está duvidando de Jesus? Aquela coisa de jovem, né? Eu fiz aquele sorriso meio sem graça, porque eu estava mesmo duvidando. Então ela disse, vem comigo, vem comigo. E ela estendeu a mão e nós saímos volitando pela janela do apartamento. Daqui a pouco acabou a Baía de Guanabara, né? Acabou Niterói, estava chegando ao Rio de Janeiro, nós volitando. Eu vi que, na verdade, o ambiente era muito diferente do que nós estávamos acostumados, né? Era tudo verde, verdes maravilhosos, né? Verdes assim mais claros, mais escuros, verdes amarelados, verdes azulados, verdes de 1000 tonalidades que eu jamais havia conhecido. Era tão bonito. E havia assim um ar balsâmico que vinha daqueles verdes maravilhosos. As casas. Não havia assim prédios, edifícios. Eram casas, bonitas casas. Na frente de cada casa havia um jardim lindo, com flores de todas as cores e perfumes, e os pássaros cantando canções maravilhosas. Eu mergulhei naquilo, olhava aquelas coisas espantado, respirava aquele ar, tanta beleza, tanta coisa linda. Atrás das casas havia assim uma plantação gigantesca. Havia frutas, todo tipo de frutas, havia verduras, havia, enfim, um monte de coisas que as pessoas podiam se aproveitar para se alimentar. E ela olhava para mim e ria, você está duvidando de Jesus? Olha o que vem por aí. E nós saímos, verificando aquelas coisas maravilhosas do panorama. Logo, logo percebemos que estava chegando para São Paulo, aquelas plantações, aquele cheiro maravilhoso de cana, aquele cheiro de laranja, aquelas lojas magníficas, tudo plantado, tudo arrumado. Não havia aqueles prédios gigantescos. E daqui a pouco nós chegamos numa região que eu estava conhecendo. Estava um pouco diferente. Ela disse, é isso mesmo, aqui é Brasília. Vamos participar de uma reunião para o mundo inteiro aqui em Brasília. Você ainda está duvidando?
Olhe bem toda essa maravilha que você encontrou por aqui. Há 4,5 bilhões de anos, a Terra estava sendo formada. Ainda era aquele caldeirão, aquela coisa incandescente que veio lá do Sol. Né? E Jesus já estava por aqui. Naquela época, Jesus já era um espírito desse mundo celestial e recebeu de Deus, nosso Pai, o encargo de organizar a natureza da Terra, para que lá na frente, muito e muito tempo depois, um ser humano como você pudesse sentar na sua sala e duvidar de Jesus. Não é? 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, perfeito. Você já imaginou o que é organizar a natureza da Terra? Naquela época, havia apenas a física e a química, porque eram os átomos em turbilhão, integrando-se uns aos outros. Você sabe, quando você fala em átomo, quando você fala o tamanho do átomo, que nem um Armstrong, é pequeno, 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 você nem pode imaginar. Você pega 1 milímetro, vai dividindo por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10 elevado a 10, depois está dividido por 10. É um número pequenininho. Pois é ali que acontecem as coisas. E Jesus já interferia com a sua condição espiritual magnífica, com o grupo que veio trabalhar com ele, para ajustar essas coisas no nível do Armstrong. Tão pequenininho que nós não podemos imaginar. Para que eles pudessem trocar hidrogênio, o oxigênio, o carbono, e vão se ajustando milhões e milhões de anos. A física e a química, era só isso que existia, e Jesus já estava por aqui. 700 milhões de anos depois, é tempo, ou seja, 3,8 bilhões de anos, nós vamos sair da física, da química, e vamos entrar na biologia. Está começando o tempo em que a vida começa na Terra. Inicialmente, aqueles átomos se arrumaram e aparece, afinal, uma célula. Essa uma se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8, se divide em 16, em 32, 64, 28, e vai embora, dividindo, e no fim você tem, desde aqueles elementos muito simples de uma célula só, até essas aves gigantescas. Você tem aqueles animais elementaríssimos, até esses animais, esses bitivis que cantam, a esses colibris que encantam, esses voos maravilhosos dos pássaros cantando canções que ninguém ensinou. E você ainda duvida de Jesus? Há 3,8 bilhões de anos começa a nascer a vida na Terra. E muito tempo depois, existe a separação dos macacoides, dos humanoides, para, afinal de contas, iniciar a preparação, para que muito tempo depois, os sapiens, que são vocês, que somos nós, pudesse estar na Terra, iniciando sua trajetória como seres simples e ignorantes, muito tempo depois. Na verdade, há 500 mil anos, nós já encontramos assim os neandertais, ali naquela região da Europa, né, do Oriente Médio, neandertais. Há 300 mil anos atrás, o Homo que ali está já começa a dominar o fogo, já começa a ter ferramentas mais elaboradas, vestimentas mais sofisticadas, viver um pouco mais de conforto. Há 300 mil anos atrás. Há 200 mil anos atrás, a Terra começa a receber os sapiens, que são vocês, que são 200 mil anos. Simples e ignorante, iniciando essa trajetória, como espíritos de 200 mil anos, armazenando experiência. Há 70 mil, vamos dar saltos assim, né? Senão leva muito tempo, mas há 70 mil anos, esse grupo de sapiens, que está ali no centro da África, começa a subir. E depois vai para o leste. E daqui a pouco ele está na região que hoje é o Paquistão, que hoje é a Índia, toda aquela região ali. Há 45 mil anos, o ser humano já está chegando na Austrália. Naquela época o mar era um pouco mais baixo. Era mais fácil caminhar de ilha em ilha com aqueles barcos primitivos. Ninguém sabe como é que a inteligência de onde era capaz de construir aqueles barcos primitivos, mas são vocês, iniciando a trajetória. Depois nós começamos a subir as alturas do Himalaia, descemos do outro lado na China e vamos subindo pelo Japão,
Península da Coreia, daqui a pouco estamos na Sibéria, gelada. Veja, são milênios, séculos e séculos e séculos. E você passou assim por mudanças terríveis de temperatura, calor fantástico, seca inimaginável, chuvas torrenciais, frio, gelado, e a sua pele foi se modificando, aquela criatura que saiu lá do centro da África há muito, muito tempo atrás. Agora a pele se modifica, os cabelos se modificam, mas são vocês. Porque, na verdade, é o espírito que está nascendo e renascendo nas condições que ele pode sobreviver, nos diferentes locais do mundo onde ele está. Há 16 mil anos, a criatura humana ela chega ao Alasca e começa a descer, há 16 mil anos. Começa a descer pelo que hoje é o Canadá, passa ali pelo que hoje são os Estados Unidos, a América Central já havia se levantado, ele começa a descer pela América Central e chega aqui na América do Sul. É uma vertente que vem em direção ao Chile e é uma vertente que vai enfrentar a floresta amazônica e chega ao Brasil. Há 16 mil anos, as criaturas, vocês já estavam por aqui. Jesus está presente, conduzindo todo esse processo, arrumando a natureza, ajustando desde o átomo infinitesimal até as florestas gigantescas, desde os animais primitivos, gigantescos que passaram pela face da Terra e deixaram as suas marcas, até os animais que, a partir de 12 mil anos atrás, muitos deles começam a ser domesticados pela criatura humana, pelo ser humano. Há 12 mil anos atrás, na verdade, aquele ser primitivo inicia uma nova trajetória na sua vida, porque ele aprendeu a plantar. Simplesmente agora nós temos a física, a química, a biologia, todas aquelas coisas, e finalmente surge a agricultura. E nós sabemos agora que podemos colocar aqui as sementes e que as coisas vão brotar. Começamos a compreender esses segredos das plantas, das ervas. Começamos a nos alimentar. Não precisamos mais ser nômades, andando de um lado para outro, enfrentando tantos tipos. Vamos estabelecer, sobretudo ali na beira dos rios, onde a água está farta, onde nós temos os animais que estamos começando a domesticar, onde conhecemos a natureza com a qual nós convivemos. E aí começa uma nova história do ser humano. Porque a tua terra, eu estou olhando a tua terra, ela produz mais do que a minha. Eu agora tenho as minhas armas aqui, que eu aprendi a fazer, eu vou buscar as tuas terras e vou dominar as tuas terras. Então aquela coisa, aquela ânsia do poder, do domínio, do mando, a terra, a ambição, a cobiça, o mal. Isso começa a orientar o livre-arbítrio do ser humano, nosso livre-arbítrio. 12 mil anos. Há 5 mil anos atrás, você já encontra impérios, já encontra reis, dominadores, exércitos, essas coisas todas, né, que vêm desaguadar nos dias que nós vivemos. Há 12 mil anos atrás. Era o planeta. Era o ser humano organizando a sua vida para chegar nos dias que nós vivemos hoje. E Jesus, presente, orientando pacientemente, embora respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Por isso nós hoje estamos aqui. Eu estranhei muito isso, estamos aqui em Brasília, nesse momento. Pois é, porque mais ou menos há uns 500 anos atrás, um pouco mais do que isso, Jesus verificou os cristianismos que haviam se estabelecido, sobretudo na Europa, estavam muito marcados pelo ódio, pela hipocrisia, pela malícia, pela ânsia do poder, do domínio, do mando, há uns 500 e poucos anos atrás. O cristianismo estava marcado pelas torturas, sabe? Aquelas coisas das cruzadas, matar em nome do Cristo, receber autorização para matar, corromper, destruir, conquistar em nome do Cristo, que nos falou de amor, de perdão, de tolerância, de paciência, de paz. Jesus entendeu que aquela coisa era tão corrompida. Vamos iniciar na terra dos homens, na terra que nós preparamos com tanto amor para os homens evoluírem, um novo lugar, para que o cristianismo possa ressurgir. Lá longe, na América do Sul. Mas aqui nós temos em Portugal. Portugal é um país especial, sabe?
porque os portugueses estavam acostumados a conviver durante muitos e muitos séculos, conviviam com os muçulmanos e conviviam bem. Porque, na verdade, os portugueses eram diferentes dos espanhóis, eram diferentes dos holandeses, eram diferentes dos ingleses, que espanhol, holandês, eles chegavam e arrasavam tudo, o português queria negociar. Ele estava interessado nas especiarias, fazia contato, aprendia a língua dos povos, fazia trocos, fazia câmbio, fazia essas coisas todas que foram surgindo ao longo do tempo. Então, ali em Portugal, em Sagres, foi organizada a escola de Sagres, que foi ser dirigida por Hillel, um espírito reencarnado especialmente orientado por Jesus. Hillel havia sido um sacerdote, viveu uns 70 anos antes de Jesus, e era diferente porque os sacerdotes, eles eram, lá entre os judeus, eles eram juízes, doutores da lei, sabiam tudo, e eles eram também os professores que ensinavam as crianças a ler. E havia uma diferença, né? Porque eles eram aqueles que julgavam, eram aqueles que sabiam, eram aqueles que podiam, tinham poder, os detentores de tudo isso. E ali estavam aquelas crianças que não tinham direito a nada, a não ser de aprender, memorizar aquelas coisas da Torá, da lei, que eles sabiam de cor, eram juízes. E tratavam as crianças assim, com grande distância. Já Hillel não, tratava bem as crianças, com respeito, com carinho, com afeto, se aproximava com eles, levava eles para junto da natureza, para ver as coisas, ver o mundo funcionando. Hillel. E perguntava ele, por que você trata as crianças assim? Eu não sei. Eu não sei quem é que está na minha frente, quem sabe uma dessas crianças não vai mudar efetivamente o mundo. Os alunos de Hillel não mudaram o mundo, mas um neto de Hillel, chamado Gamaliel, trabalhava da mesma forma, com aquelas crianças com afeto, com atenção, com carinho, com respeito. E também perguntava, por que você trata essas pessoas assim? Nós somos doutores da lei, nós somos os juízes, não temos que fazer nada disso. Não, mas eu não sei. Quem sabe? Uma dessas crianças não vai fazer alguma coisa que vai mudar o mundo. E um dos alunos de Gamaliel, neto de Hillel, chamava-se Jesus Cristo. Mudou o mundo. Mudou o mundo. Então, Hillel renasce por orientação de Jesus para ser o orientador, o organizador da escola de Sagres. E ali, para ali, os grandes sábios do mundo surgem, vão. Também vão os grandes navegadores, reencarnam aquelas criaturas que haviam varado o mar Mediterrâneo, agora uma grande aventura, trabalhar no grande mar oceano, né? Atravessar o Atlântico, atravessar o Índico, são de outros barcos enormes, que tenham assim uma capacidade imensa nos seus porões de armazenagem de sementes, né, especiarias, que fossem lá nas Índias, que eram muito longe, e depois voltassem um outro caminho que não fosse por terra. E assim, novas bússolas apareceram, nossos quadrantes, novos instrumentos de nova matemática, ressurgir os logaritmos. Então, na verdade, uma nova ciência que estava sendo colocada, e novos cientistas, novos engenheiros. Como é que você calcula como deve ser o velame dessas caravelas? Como é que você calcula qual é a capacidade que o volume desses porões, desses navios, para que eles possam singrar e possam trazer uma quantidade compensadora dessas coisas, dessas viagens? E assim, uma dessas embarcações acaba desviando um pouco, depois que eles andaram ali pela costa da África, né? Eles começam a desviar um pouco, e aí chegam no Brasil. Interessante, né? Porque tudo isso estava sendo preparado, programado, orientado. Aqui no Brasil vieram os portugueses, que eram assim, bons de entendimento, bons de relacionamento. O que eles queriam mesmo era negociar, ganhar dinheiro, essas coisas, né? Encontrar aqui os indígenas, que estavam aqui há 12 mil anos. Conhecia os segredos das plantas, das ervas, do xarope, faziam ungüentos, cataplasma, medicamentos, tinham a sua religião, tinham os pajés, né? Aquela vida deles, muito espontânea, muito natural, muito simples. E vem para cá os sacerdotes que comandavam a igreja nessa época, eram os jesuítas, que era uma ordem militar. Eles foram criados para colocar o evangelho a ferro e fogo. Por isso eles torturaram, fizeram coisas incríveis. Mas quais são os jesuítas que vieram para o Brasil? Um era o padre Manuel da Nóbrega, e o outro era José de Anchieta. Manuel da Nóbrega, vocês sabem, mais tarde, meu irmão, José de Anchieta, mais tarde, é Fabiano de Cristo. Esse amor já estava lá dentro deles. E eles vêm para o Brasil conviver com os índios, aprender a língua dos índios, faziam teatro.
brincavam, riam, iam evangelizando pela vivência, pela convivência, pela amorosidade, pela ternura, pela compreensão, pela solidariedade, pela paz que deles saía. Zé de Anchieta saiu andando de São Paulo, passou por todo o litoral, quer dizer, por aqui, e foi desencarnar muitos anos depois, lá no Espírito Santo, onde eu tenho uma cidade com o nome dele, Anchieta. Quando ele desencarnou, os índios, em gratidão, fizeram um coche e levaram em cima da cabeça mais de 80 quilômetros, andando para enterrar o seu corpo, em homenagem àquela criatura. Então não era um jesuíta, no sentido de Jesus escolheu essas criaturas. E você ainda duvida de Jesus? Mais do que isso, além do português negociador, além do indígena, amante da natureza, vamos trazer os africanos. Porque os africanos têm uma coisa singular, são as suas religiões mediúnicas. Nós queremos colocar o cristianismo com essa visão transcendental, dessa relação criatura-criador, dessa possibilidade do contato. E vieram os xamãs, vieram os feiticeiros das tribos, aqueles cânticos, aquelas danças, aquelas coisas, não importa. O olhar de Jesus é olhar para lá para frente. Você vai reunir tudo isso, vai ser integrado mais tarde de uma outra forma, e vai dar ao brasileiro uma condição diferente. Nós tivemos muitos países no mundo. Quando você é apresentado a um norte-americano, você deve ter visto isso, você é apresentado a ele, você se aproxima dele e dá um passo para trás. Isso também acontece na Europa, em muitos lugares, você é apresentado, aqui no Brasil, você é apresentado, você está lá abraçando. Eu fui apresentado a muitos de vocês aqui, nós não vimos, a gente vai lá, daqui a pouco tem um cafezinho, tem uma conversa, é assim. Isso é o brasileiro, isso é a coisa do português, do índio, do africano. Isso está aqui, agora, não importa a cor da minha pele, não importa isso, meus cabelos, isso está na minha alma. É Jesus que colocou isso. Essa maneira especial que o brasileiro tem de olhar, se relacionar, de perdoar, de compreender, de justificar. Isso é muito próprio desse país, que é o coração do mundo. É a pátria do Evangelho. Que não é uma destinação sem sacrifício, sem esforço. Não é uma coisa extraordinária. Não é uma doação. Mas é uma destinação, um esforço. Cabe a cada um de nós. É uma responsabilidade, cabe a cada um de nós. Então, a minha amiga contando essas histórias do Brasil, do coração do mundo, e a gente olhando, eu fui vendo assim, os lugares onde estava passando, havia uma música. Era uma doçura, uma meiguice, uma suavidade, uma ternura, um amor. Era uma coisa tão grande, aquela música penetrava o meu ser. Me dava assim uma leveza, sabe? Me dava uma alegria que eu não sabia descrever. Eu nunca tinha sentido isso. Só que eu reparei que na frente de cada casa, daquele lugar que eu estava olhando, havia assim, uma coisa pequena na frente. Parecia essas coisas que a gente vê muito assim, em campo de aviação, que o vento vai batendo, parecia essa coisa, só que pequeno. E a minha amiga dizia, é o vento. Eu digo, como assim? Sim, o vento passa. E as casas são arrumadas como se fosse uma orquestra. O vento passa aqui como se fossem os violinos. O vento passa aqui como se fossem as flautas. O vento passa aqui como se fossem os tambores. Aqui são os violoncelos. Aqui é isso. É isso. A cidade arrumada, você pode viajar pela cidade, flanando, envolvido em música. Que é bênção para a tua alma, é um tempo novo. E realmente é um tempo novo, que eu nunca imaginei uma coisa dessa. As casas eram assim. As pessoas usavam um pequeno lencinho. Na verdade, não era um lencinho, mas colocava aquilo na boca, aquele inchava, botava embaixo dos pés e todo mundo flutuava. Não havia mais automóveis, não havia mais ônibus, não havia mais trem. As pessoas simplesmente flutuam, o que elas quiserem. Hoje, as pessoas aqui têm uma condição mental de tal ordem, elas podem se projetar. Então, elas podem se visitar de continente a continente, de lugar a lugar. Essa coisa que nós temos hoje aqui, no século XXI, que a gente usa o computador, na verdade, o chip já está dentro de nós. Espiritualmente, os chips estão nos conjugando uns aos outros. Não precisamos mais desses equipamentos. Simplesmente nós nos projetamos. É um tempo novo. Então, ela me levou assim para um lugar onde havia muita gente sentada. E havia um galpão grande e um canteiro maravilhoso. Eu só percebi as cores magníficas que faziam parte. Alguma coisa estava escrita naquele canteiro. E quando eu cheguei, ela disse, olhe bem. E eu vi que estava escrito com cores de flores, né? 2.357. Eu digo, ué, que número é esse, 2.357? O que quer dizer isso? A gente continua lendo.
o canteiro avançava um pouco mais e aparecia 18 de abril. 18 de abril eu conheço. Aí eu fiz as contas. 18 de abril de 1857 foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Hoje é o dia 18 de abril de 2257, faz as contas. 500 anos do Livro dos Espíritos. Pois é, meu amigo, você está sendo convidado para uma grande festa de que participa toda a humanidade. Imagine a humanidade com 500 anos do Livro dos Espíritos, aquela leitura de Deus, o Deus nosso Pai, o Deus que é lei, mas que também é misericórdia para todos nós o tempo todo. Aquela coisa que Jesus ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo. Isso hoje é uma coisa clara e precisa para todo mundo. Né? Imagine, a reencarnação está completamente comprovada. Não há dúvida mais sobre isso. Todos os cientistas acreditam nisso. E você sabe que hoje você está aqui, você já viveu antes, lá com os índios há 12 mil anos atrás, já com os portugueses, não sei quantas bobagens você fez pelo mundo afora, mas hoje você está aqui. A reencarnação colocada com esse sentido da lei de causa e de efeito, para que você possa resgatar os erros. Você é um ser trino, você tem um passado, que muitas vezes é um passado de delitos, de fragilidade, de erro, de equívoco. Você tem um presente, que é o presente atual. Você está aprendendo coisas, resgatando os erros. Mas é o seu presente. Mas você também tem um futuro. Você é um filho da luz. E como filho da luz, você vai crescer alimentando essa luz, que é a sua essência, para que um dia você seja uma grande luz. É assim que a reencarnação nos leva a entender a vida, as pessoas, as posições, as situações. É isso. Isso hoje é aceito por todo mundo. Outra coisa que todo mundo aceita hoje, claramente, é mediunidade. Não é mais coisa de bruxaria, não tem ninguém passando os outros para trás, usando mediunidade equivocadamente. A mediunidade, hoje, nós entendemos, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. A mediunidade é um atributo humano. Todos nós somos dotados de mediunidade. Hoje, naquela época, 2257, já não se fala mais na incorporação, na psicofonia, na psicografia, porque a sua mediunidade intrínseca está clara e precisa. É aquela coisa da intuição. Há uma voz. Intuição é de significa dentro de, intuir e quebradar. É uma voz que grita dentro de você e te convida para que você vá em direção à luz, em direção ao bem, em direção ao... Nós ficamos vendo aquelas coisas. 500 anos do Livro dos Espíritos. As leis morais agora são claras. Hoje, com isso, mudou completamente a vida na Terra. Nós temos outra economia. Aquela coisa do aproveitar do outro, né? Aquela coisa das bolsas de valores, aquela coisa de aproveitar. Acabou isso. Porque, na verdade, hoje, o que me sobra, não me sobra. Vou levar para você porque falta você. Agora, nesse ano, 2015, não há mais fome na Terra. Não há mais orçamentos financeiros maravilhosos, orçamentos fantásticos para a manutenção de armamentos de munição. Não há mais exércitos, a não ser os exércitos das pessoas que cuidam umas das outras. Não há mais forças armadas nesse sentido. Hoje estamos todos nos armando do bem, nos armando da paz e ajudando um ao outro, para que isso seja a nossa realidade profunda, a nossa busca essencial, o cumprimento do nosso dever como criaturas encarnadas nesse tempo novo. Estamos vivendo em plena era da regeneração, 500 anos. Por isso nós escrevemos esse livro. Isso se chama 2357, uma aventura no futuro. Mas as coisas não terminam por aí, porque nós começamos a ver aquela multidão, e como disse a minha amiga, a humanidade inteira está ligada nesse momento, nesse instante que nós estamos vivendo. O que está acontecendo aqui está sendo passado para o mundo inteiro, pela tecnologia de que nós dispomos hoje. Na verdade, uma tecnologia nem sonhada no século XXI. Na verdade, quando a gente pensa como era o final do século passado, e vê como é a vida hoje, é uma coisa muito diferente, né? Está me lembrando os nossos irmãos que foram à Lua no final dos anos 60, a tecnologia utilizada não é nada comparado com a tecnologia que você tem hoje no seu celular. Você tem muito mais tecnologia no seu celular do que os homens, nossos irmãos tinham para ir da Lua. Não podia imaginar. Me lembro quando o celular surgiu, era um tijolo, né? Esse tamanho. Hoje é cada vez menor. E era caro, hein? Era caro. Era isso. A gente, quando pensa hoje no GPS, né?
Como é que nós podemos uma coisa dessa? A física quântica, né? Gerando esses aparelhos maravilhosos que permitem ver você por dentro, teu coração batendo, a intimidade do teu coração, dos pulmões, do intestino, tudo. É tecnologia. Imagina, você pode imaginar como vai ser o futuro? Digo a vocês, não podemos imaginar. Isso que eu estou falando, você não podia imaginar no ano 2000. De lá para cá são 24 anos. Você não podia imaginar. Você não pode imaginar. As pessoas estarão tecnologicamente ligadas pela mente, pelo coração, pelo sentimento, pelo amor, o que é muito diferente. Então, é outra economia, é outro sistema de finanças, é outra coisa, a convivência das pessoas. Nós agora temos um governo mundial, realmente um governo mundial que é acatado e respeitado. E todas as nações, em igualdade de condições, tomam ali as suas decisões. E, na verdade, nós estamos em contato o tempo todo pela mente. E resolvemos as coisas mentalmente. Não vale a pena destruir o outro, perseguir o outro, nada mais. Não vale a pena. Nós aprendemos duramente no tempo das provas de expiações que não vale a pena o mal. O mal não vale a pena. O ódio não vale a pena. O rancor não vale a pena. Essa coisa que nós temos hoje não vale a pena. Só vale a pena o amor. Só vale a pena a paz, a ternura. Isso vale a pena. Porque nós nascemos para a felicidade. E a felicidade é feita de luz. E a luz é feita dessas pequenas, como um olhar bom, um sorriso amigo, um pensamento de paz, uma oração que eu faço pelo outro, uma mão que se estende, um abraço que eu dou, um calor, um afeto, um aperto de mão. É isso. Isso vale a pena. São pequenas lâmpadas que eu vou acendendo dentro de mim, para que lá na frente haja um grande fogaréu. E assim, na era da regeneração, o fogaréu está disponibilizado no coração das pessoas. Elas se recusaram a sofrer. Vamos parar com esse sofrimento, parar com essa bobagem da vingança, o ódio, olho por olho, dente por dente, está tão pronto aqui. Não, você me fez assim, eu vou fazer contra você. Agora nós aprendemos com Jesus. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdão. Nós aprendemos, sobretudo, com esses 2.300, com esses 300 e tantos anos daqui para frente, esses 500 anos dos Espíritos, aprendemos a palavra mágica, a grande palavra da evolução que o Espiritismo nos trouxe, que era uma coisa interessante. Nós tivemos os 10 mandamentos, né, para aprender a viver. Não aprendemos, nem sabemos como eles são, a coisa não funcionou. Nem entre os judeus, nem em lugar nenhum não funcionou, os 10 mandamentos não funcionaram. Aí Jesus veio pessoalmente, vamos reduzir isso a um só. É o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. As pessoas não entenderam, mataram, destruíram, escravizaram. Então vem a doutrina espírita. Em 1857, não precisa de 10 mandamentos, nem precisa de um só, basta uma palavra. Essa palavra se chama caridade. Essa é a palavra mais importante da doutrina, que diz que não é ela que salva. O que salva é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. E agora, no ano 2257, todo mundo entende que fora da caridade não há salvação. E a caridade é um tripé. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolere, querer o bem do outro. Eu não sei quem você é, a língua que você torce, qual é o seu partido, não sei, mas eu quero o teu bem. Isso é querer o bem. Não importa quem você é, mas eu quero o teu bem. Eu passo nas ruas da grande pequena cidade, vejo as pessoas que eu nunca vi, mas eu quero a sua saúde, seu bem-estar, seu equilíbrio, quero a sua paz. Isso é ser benevolente. Outra questão básica, outra palavra-chave da caridade é a indulgência. In significa dentro de. Indulgência vem de dulcere, é adoçar. A pessoa indulgente é aquela que se adoça por dentro. Quando eu fico doce por dentro, o que sai de mim, doçura é. Então, meu sorriso é doce, meu olhar é doce. Chico Xavier dizia, eu não tenho muito tempo, sabe? Mas quando eu posso, eu vou ao cinema. O Chico Xavier vai ao cinema. É porque do lado de fora do cinema tem um moço que é um pipoqueiro. E ele vende pipoca doce. E a melhor coisa do mundo, eu vejo as pessoas comprando aquele saquinho de pipoca doce, a gente entra no cinema, eles estão comendo pipoca doce. E fica aquele cheiro de doçura. As pessoas evangelizadas, elas têm cheiro de pipoca doce. Por isso que eles dizem, eu gosto de ir ao cinema por causa disso. Pipoca doce. E é isso mesmo. Né? Quando você está calmo, sereno, tranquilo, o que sai de você é um cheiro bom. Um sorriso bom, um sorriso amigo, um gesto de paz. É isso que é doçura.
Então, é essa coisa que é a indulgência, é ficar doce, é virar pipoca doce. É isso. E outra palavra-chave da caridade é o perdão, esse de continuidade. Persistir, percorrer, pernoitar, pervagar na continuidade. É isso. É perdonare, é a continuidade da doação. Então, perdoar significa continuar doando. Doar o quê? Eu dou o meu sorriso, eu dou a minha boa vontade, eu dou a minha tolerância. É isso. Perdonare, esse processo de doação. É mais do que dar, é dar-se. Eu me dou a você. Eu ofereço, eu não sou nada, não sou ninguém, não tenho nada. Mas se tiver alguma coisa que preste, está disponível para você. É isso. Essa coisa de viver assim, sabe? À vontade. Apoiando, amparando, justificando, compreendendo, sorrindo, compreendendo. É isso que é perdoar. Ultrapassa de largo essas questões marginais. Então, a criatura que vive em estado de caridade, ela é uma pessoa doce por dentro, uma pessoa que está se doando. Você pensa em Chico Xavier, você pensa numa pessoa em estado de caridade, que não era assim que ele fazia, não era assim que ele vivia. Você pensa em Francisco de Assis, estado de caridade. Aliás, essas pessoas, e essa é outra parte do livro, eu estou me preparando para encerrar isso, porque já falei muitas coisas. Mas o livro mostra que vieram da espiritualidade grandes almas que alavancaram a humanidade para que ela pudesse chegar na era da regeneração. E a primeira grande alma que veio é Mahatma Gandhi. Eu olhei para eles, a grande alma da Índia, a voz dele respondeu, grande alma, não gosto que me chame de Mahatma. Eu não sou grande alma nenhuma. Eu só quero ser um servidor. Porque Deus aprendi. Deus é o grande servidor, diz Mahatma Gandhi. É como se ele fosse assim um imã atraindo as criaturas. Ele presta esse serviço de amorosidade profunda que nós não somos capazes de compreender. Isso vai atraindo o teu amor, que hoje é pequenino, é balbuciante, é difícil o teu amor, mas existe alguma coisa de amor dentro de todos os seres. E aquele amor vai sendo atraído progressivamente. E quanto mais você responde, maior essa atração, mais você se aproxima de Deus. Por isso, diz Mahatma Gandhi, é o servidor, olhando Deus, como dizia a poeta, serve o vento, serve a chuva, serve a nuvem. E você já serviu hoje? Então, a proposta da nova era é você se colocar como servidor, disse Mahatma Gandhi. E foi isso mesmo que ele fez. Se colocou como grande servidor. Então, ele aparece, ele é reconhecido pela humanidade inteira. Então, no mundo inteiro, as pessoas vão fazer a saudação. Grande alma, que com seu exemplo de ternura e de paz, alavancou não só a civilização da Índia, não só a civilização do Paquistão, mas a civilização da humanidade inteira. E todo mundo fala dessa criatura. Gandhi. Logo depois veio Francisco de Assis, que, segundo Divaldo Franco, foi o maior de todos os médiuns que já passaram aqui pela face da Terra, Francisco de Assis. Eu estive lá em Assis algumas vezes. Existe um lugar onde ele meditava, que não é bem ali na cidade, um pouco afastado nas montanhas. Existem algumas árvores que ainda existem do tempo de Francisco de Assis, só vê mais árvores, sobreviveram. E você senta ali, assim como nós sentimos aqui, ali naquele fluxo vibratório, você senta lá, você entra em meditação, é uma coisa. Você sente, é como se aquelas árvores se debruçassem sobre você, fazendo um carinho em você. É um carinho que vem daquelas árvores que se deitam sobre você. É o carinho de Francisco de Assis. Um amor que nós não conseguimos entender, tão grande. Até os animais selvagens se aproximavam dele, eram tocados por esse carinho tão grande que ficavam ali parados. Não agrediam mais ninguém. Os leprosos. Ele abraçava os leprosos, aquele carinho, aquele amor era tão grande, e as pessoas se curavam. Francisco de Assis. Uma criatura da nova era. Depois, aparece assim, uma criatura que eu não reconhecia à primeira vista, nunca tinha visto nada semelhante. Aqueles dedos compridos, aquele senhor. E a minha amiga que estava comigo disse, você não lembra dele, né? Ninguém lembra. É o jeito dela falar, ninguém lembra. Mas vou falar a você lembra de Saulo? Saulo de Tarso, o grande doutor da lei, perseguidor dos cristãos novos, né?
na verdade, recebeu autorização do Sinédrio para ir a Damasco, a fim de perseguir e torturar os cristãos que estavam começando a crer no Jesus Cristo. Quando ele chega nas portas, ele está assim, aquele cavalo enorme, bonito, poderoso. Ele era Saul. Ele fala Saulo, mas era Saul, em homenagem ao rei Saul. Saul quer dizer grande, poderoso, forte. No alto do cavalo ele era Saul, poderoso, com aquela ânsia de perseguir os cristãos. E aí, nas portas de Damasco, aparece aquela visão. Os olhos dele ficam cheios de escamas, ele cai do cavalo. E tomado por aquela vibração, eles que querem de mim, Senhor. Porque a pergunta é: por que me persegues? O que queres de mim, Senhor? No alto do cavalo era Saul. Mas quando ele caiu no chão, no pó do chão, ele não era mais aquela coisa poderosa. Ele era Paulo. Na nossa língua portuguesa, Paulo quer dizer pequeno. Paulatinamente, quer dizer, passo a passo, a pouco e pouco. É isso. Paulo quer dizer pequeno. De Saulo, a conversão para Paulo. Aí ele entra na cidade. E lá ele é acolhido por uma pessoa. Essa pessoa que está aí. Ele vem, dá um passo em Paulo e as escamas caem dos seus olhos. Ele então começa a ser evangelizado por essa criatura. Depois Paulo saiu pelo mundo pregando o evangelho. O mundo conhecido, o mundo nobre, das pessoas importantes. Mas em cada canto ele criava uma igreja. E depois ele escrevia as cartas de Paulo. Que coisas maravilhosas, que ensinamento incrível de Jesus Cristo ali. Aquele vaso escolhido, aquele espírito especial. Todo mundo ouve falar em Paulo, de tal maneira que muita gente pergunta assim, será que se não existisse Paulo, existiria o cristianismo? Porque foi ele que divulgou tudo isso. Ele vinculou isso no mundo inteiro. Mas a gente pergunta, será que não existiria Paulo se não fosse aquele homem? Você sabe o nome daquele homem? Vocês sabem o nome daquele homem? Ananias. É o grande anônimo. É o grande anônimo. A pessoa que tirou as sementes, tirou as escamas dos olhos de Paulo. A pessoa que o converteu ao evangelho. A pessoa que conviveu com ele. A conversão toda de Paulo se deve profundamente a Ananias. E disse a minha amiga, Ananias é o grande exemplo do anônimo. São vocês, que hoje são aprendizes da doutrina espírita. Você não tem que estar aparecendo nas manchetes dos jornais, eu sou espírita, não é nada disso. Mas você tem que estar vivendo anonimamente a mensagem. Você vem à casa espírita para aprender a ser uma criatura nova. Uma criatura renovada no bem. Uma criatura simples, humilde, modesta. Uma criatura capaz de perdoar, de compreender, de tudo. Praticar a caridade. O seu espírito fundamental. Anonimamente. Andando nas ruas das grandes e das pequenas cidades. Nós conhecemos em Três Corações. Estamos falando há pouco, um amigo nosso que era da Cruzada, do núcleo da Cruzada Três Corações, chamava-se Morbelo Vendramin. Uma cidade profundamente católica. Mas as coisas que ele queria, que ele precisava, ele conseguia. E as pessoas diziam, olhando aquele homem magrinho, que ele tinha sido herói da Segunda Guerra Mundial, que ele estava numa bicicleta velha e carpilhada, andando, subindo, descendo aquelas ruas difíceis de Três Corações. Estava pedindo coisas que nunca seriam para ele, mas sempre seriam para os necessitados. As pessoas diziam, é o Vendramin, ele é espírita, pode dar. É isso. É isso, o anônimo. Ali ele era conhecido, mas nós temos que andar nas ruas das grandes, das pequenas cidades, anonimamente. As pessoas, ele é honesto, ele é paciente, ele é tolerante, ele é compreensivo, ele pratica caridade, anonimamente. Então não é que você faça nenhum tipo de propaganda, a não ser que coloque o seu exemplo. Os Ananias estão ali. Anonimamente, são os espíritas de hoje, aprendendo essa mensagem da renovação, do amor, da ternura e da paz. Depois, sai essa criatura espantosa e vem do alto Maurício, patrono da Cruzada dos Caras Espíritas. Ele está aqui por causa daquela coisa de dar o testemunho da fé. Vocês todos conhecem a história de Maurício. No ano 286 da nossa era, a Legião Maurícia, a Legião Tebana, saiu lá do Egito e veio ali para a região do Agaúno, onde hoje é a Suíça, né? E ali ele se recusou a prestar culto aos deuses estranhos, deuses de Roma,
Por causa disso, ele e toda a legião tebana foram sacrificados. É a coragem da fé. Ser capaz de dizer não ao que está errado. Hoje nós temos que ser capaz de dizer não à droga, dizer não à regulamentação estranha das questões sexuais, o jogo que está sendo colocado aí nas televisões, dizer não. Eu tenho que dizer não àquilo que eu considero errado, tenho que dizer não, ter coragem da fé, dizer não àquilo que eu não posso aceitar, porque a doutrina espírita me diz que eu tenho que ter uma conduta reta, tenho que ter uma conduta de paz, de amor, de entendimento, mas nunca aceitar o que está equivocado, está errado. Nós vamos aceitar o aborto, nós vamos aceitar a drogadição, não vamos aceitar essa loucura do sexo que está por aí afora, não vamos aceitar isso. Vamos compreender, vamos orar, mas nós não vamos participar disso. A coragem da fé. Ser capaz de dizer, vou dizer para o meu filho que está na universidade, que está recebendo esses influxos a toda hora, meu filho que está lá no ensino médio, ele ser capaz de dizer, eu não vou aderir às drogas, eu não vou aderir ao sexo desorganizado. É a coragem da fé. Maurício vem para nos mostrar a coragem da fé. E depois de outras criaturas, que eu não tenho mais tempo de falar, que estão no livro, se vocês quiserem ver o que eles têm para dizer. Queria lembrar de Einstein, que é um dos que aparece, falando dessa luz. Ele estudou a estrutura da luz, né? Ele ficou que a luz ela se propaga tanto em linha reta como em ondas, né? E a partir daí ele modificou toda a física, né? Permitindo que surgisse, afinal, depois da relatividade, a própria física quântica. Essa criatura vem nos falar da luz, vós sois luzes. Né? Imagine essa luz sobresubstancial projetada dentro de você. Em última análise, você é feito daqueles átomos pequeninos, aquelas distâncias de nível de Armstrong, tão pequenas. Né? Imagine a luz. Foi isso que Jesus fez. Colocou a sua luz para organizar a física, a química, depois a biologia, depois tudo que veio. Agora, para organizar a tua história, organiza a tua luz. Porque vós sois luzes. E a luz que vem do alto, ela vai se projetar na intimidade do seu ser. Mais do que na intimidade do seu corpo físico, mas na intimidade do seu espírito. Para que você anseie pela sua própria auto-iluminação, pela sua iluminação. Einstein veio para dizer isso. E, finalmente, a última criatura que vem é Allan Kardec. Essa homenagem que está acontecendo na humanidade inteira, né? A humanidade toda está ouvindo, vendo e ouvindo essas coisas. A língua que se fala agora é o Esperanto, né? Porque passou realmente... Agora já não tem mais o inglês que é dominador, já teve o latim dominador, teve o grego dominador. Não são línguas de dominadores da potência econômica, não é isso. Agora nós temos uma língua da fraternidade. Interessante que o criador do Esperanto, Zamenhof, nasceu numa pequena aldeia, lá no norte da Polônia, chamada Białystok. Ali, uma população pequena, falava-se 4 idiomas. Né? O Iti, falava-se o polonês, falava-se o russo, falava-se o alemão. Mas as pessoas vinham brigando, se matando uma com as outras. E ele, menino pequeno, de 8 anos, assim, eles não se entendem. Eu vou inventar uma língua onde as pessoas todas podem se entender. Estava ainda no ensino médio, ele já havia criado essa língua. O pai rasgou tudo que ele havia escrito, jogou tudo fora. Mas ele refez, estava tudo na cabeça. Na universidade, se formou em medicina, né? Ele ensina os seus companheiros de medicina a falar em Esperanto, uma língua simples, fácil. 16 regras, não tem exceções. Muito simples. E a festa de formatura daquela turma dele, de acadêmicos de medicina, os alunos todos fizeram a festa em Esperanto. E aquela criatura, ela coloca essa linguagem para todos nós. Na era da regeneração, todos nós vamos falar Esperanto. Como todos nós seremos vegetarianos nessa nova época. Não se vai matar mais animal nenhum, nada. Simplesmente teremos nova alimentação, muito mais saudável, e uma nova comunicação, muito melhor e mais fácil em todas as pessoas. As pessoas falam as suas línguas dos seus países, além disso, falam um outro idioma, para que haja esse entendimento mental fácil de todas as pessoas. Então, Allan Kardec vem com Zamenhof, e ele fala da caridade. A coisa mais importante da doutrina é a caridade, como disse Chico Xavier. Ele faz um apelo para que a era da regeneração possa criar bases profundas a partir da prática permanente da caridade por todas as criaturas da humanidade, a fim de que nunca mais se possa falar em dor, em sofrimento, em maldade, em cura, em agonia.
para que a fraternidade pura possa afinal imperar em todos os corações. E Allan Kardec pede a Zamenhof que faça uma oração de encerramento. E em 1905, veja, o primeiro livro de Esperanto surgiu em 1887. É um livro simples. Naquela época não tinha internet, não tinha essas coisas que nós temos hoje. 1887, alguns poucos anos depois, 1905, realizou-se no sul da França, numa cidade chamada Boulogne-sur-Mer, um congresso com quase 1000 pessoas, de todas as partes do mundo, como o primeiro Congresso Mundial de Esperanto, 1905. E Zamenhof era uma pessoa, era judeu, mas era profundamente religioso, disse assim, eu quero abrir com uma oração, mas não posso fazer uma oração judaica, nem católica, está cheio de católica, que nem muçulmana, está cheio de muçulmano, nem búdica, tem cheio de budista aqui, tem gente de tudo quanto é religião aqui, tem gente que não tem religião nenhuma, nós somos irmãos. Então ele faz uma oração a Deus, nosso Pai. Ele chama Deus de voz, ó voz, intangível, compreensível, mas que está amorosamente projetado dentro de cada um de nós. A esse Deus, eu quero render a minha gratidão e a minha homenagem, porque sei bem que das fontes fecundas e infinitas sua misericórdia desce sobre todos nós durante todo o tempo. Essa luz maior nos convoca à fraternidade pura, soberana, que um dia de fazer com que a humanidade inteira se abrace, como estamos fazendo nesse instante, como irmãos verdadeiros. Um abraço a vocês, meus irmãos verdadeiros. Muito obrigado. Bom, a nossa oração já foi feita. Agradecemos o nosso irmão. Eu acredito que todos nós estamos emocionados realmente com esta aventura no futuro. Nos parece que a sua amiga estava ali sentada, de verde, esperando, né? Então, nós espíritas podemos falar abertamente de todas essas questões. Que doutrina maravilhosa. Eu lembro de um momento, ainda jovem, né? Agora eu sou velhinho, né? Tem os velhinhos mais velhinhos e agora eu sou o velhinho. E quando eu era mais jovem, ainda continuo jovem, lá na Academia Militar, o cruzado presidente da época, Milton Helly, ele veio falar sobre Kardec. E eu lembro que o nosso irmão Eloy, que era o maior médium de transporte, ele fez mais de 500 viagens, Rio, Resende, né? César Reis viajou bastante com o nosso médium de transporte. E ele disse, eu não lembro ainda quem é o autor dessa frase, parece que foi um contemporâneo de Kardec, dizendo que a doutrina espírita é a síntese do conhecimento humano aplicada à investigação da verdade. E hoje, mais do que nunca, eu tenho convicção plena dessa doutrina que nos traz realmente a oportunidade de estabelecermos em nós tudo isso que o nosso irmão César Reis trouxe. Estabelecer a fraternidade, estabelecer definitivamente o amor em nós e fazermos uma história diferente. Aqui, eu vou pegar, só levanta aqui, por favor. Nós deixamos aqui na outra quarta-feira, o nosso Dejalma, que não pôde comparecer hoje, que está doente, é um fundador da casa, é do Chico, ela é célebre. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, chega de um mundo de expiações e provas e expiações, e vamos ao mundo de regeneração. Muito obrigado, meu irmão. Muito feliz com a aula do coração, isso que nos toca profundamente. E não existe comemoração de aniversário. Está todo mundo olhando o relógio, né? Eu vou ficar mais uns 15 minutos torturando vocês aqui. Não existe comemoração de aniversário sem bolo. Então, a nossa equipe, né?
a tia Cristina, com a equipe dela lá na cozinha, fez um bolo gostoso. E nós vamos cantar parabéns para a Comunhão Espírita, Casa do Caminho e Núcleo da Região dos Lagos, da Cruzada dos Militares Espíritas. Tem que tomar fôlego para falar isso. Resumo da obra. A casa de acolhimento, uma casa de amor. É o resumo do que a nossa casa significa. Que venham mais não sei quantos anos. Eu espero que a gente chegue lá em 2357, fazendo uma nova história a cada dia. Então, muito obrigado ao irmão César Reis, que veio lá de Niterói nos visitar e trazer essa mensagem maravilhosa. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E vamos cantar parabéns para a Casa do Caminho. Tá bem? Então, sim, bem lembrado aqui pela Semíramis, o nosso irmão César Reis vai estar, ou estará, né? Melhor dizendo, estará autografando 2 obras dele que nós trouxemos. Tem combo, quem comprar 2 livros tem desconto, é um desconto, hein? Lembrando que toda a renda é revertida para essa editora, a Lawrence, né, que faz esse trabalho maravilhoso, e parte da renda também, gentilmente cedida pelo nosso irmão César Reis, vai ficar na nossa casa, para que a gente possa seguir atendendo às necessidades da casa, mas o mais importante sempre é a divulgação do conhecimento e da doutrina de Jesus e da doutrina espírita. Isso é o mais importante. Então, uma boa noite a todos. Vamos aos autógrafos e aos parabéns.